O governo colonial do Brasil não era favorável ao desenvolvimento da instrução pública. Portugal receava que, através dos estudos, se desenvolvesse um espírito nacional organizado que pudesse gerar a luta pela independência. No Brasil colônia, nós tínhamos vários tipos de ensino. Nós tínhamos o ensino escolarizado, que era dado pelos jesuítas com apoio do rei. E os jesuítas tinham duas formas de ensino. O ensino para os indígenas nas aldeias administradas, a quem eles ensinavam português, e os trabalhos urbanos que eles queriam que os colonos queriam que os índios fizessem. E tinha os colégios, onde estudavam os filhos dos funcionários públicos, e inclusive colégios de altíssimo nível, que os preparavam inclusive para cursos superiores na Europa. Além disso, os trabalhadores livres tinham as corporações de ofício, onde todos aprendiam, como na Idade Média, trabalhando a fazer a sua profissão. E depois, quando estavam habilitados, prestavam o exame na Câmara Municipal e podiam se tornar mestres no seu ofício. Este panorama começa a transformar-se com o processo de independência que se inicia com a chegada da família real portuguesa em 1808. Mas o foco foi para o ensino superior, de tal forma que podemos dizer que a tentativa de implantação de uma estrutura de ensino foi implementada de maneira invertida. A grande novidade de Dom João no que se refere a ensino foi a criação de cursos superiores, que até então nós não tínhamos, não é? Então ele criou, e o primeiro foi aqui na Bahia, a Faculdade de Medicina. Com o surgimento das primeiras indústrias no Brasil, faz-se cada vez mais necessária a mão de obra qualificada. E durante o mandato do presidente Nilo Peçanha, através do decreto número 7.566, de 23 de setembro de 1909, foi instituído o ensino profissionalizante mantido pela União. Então ele foi o presidente que teve maior visão de industrializar o Brasil. Mas para isso precisava de operários qualificados, que naquela época eram apenas aprendizes de ofício, como se chamava. As pessoas que não podiam educar os filhos em escolas secundárias e ginasial, etc., colocavam os filhos nas tendas de sapateiro, de alfaiate, e eles todos aprendiam assim, como aprendizes de ofícios. Primeiro que já se esboçava, desde o século XIX, uma tentativa de ensino técnico, mas nunca se concretizou. No século XX, eu acho que aí foi possível, porque é um período em que realmente se desencadeia uma industrialização na sociedade brasileira. Com o desencadeamento da industrialização, notadamente nós iríamos precisar de mão de obra. Então, eu acho que é por isso que as escolas técnicas surgiram e se desenvolveram. Foram então criadas 19 escolas de aprendizes artífices distribuídas pelo Brasil. Os cursos eram oferecidos de acordo com a demanda de cada região. E essa escola era formada, trabalhava em 2 turnos, era tempo integral, mas os meninos estudavam em 2 turnos. Um turno era dedicado às matérias básicas, português, matemática, geografia, história, matérias de curso de nível primário, e o segundo turno eles trabalhavam em oficinas. Durante a gestão de Araújo Pinho, o então governador da Bahia, foi inaugurada em 2 de junho de 1910 a Escola de Aprendizes e Artífices da Bahia, no prédio do Centro Operário da Bahia, localizado na rua 11 de junho, no antigo distrito da Sé. A escola começou a funcionar com apenas 40 alunos. Ela formava também ao lado do Liceu de Artes e Ofícios, ao lado da Escola de Belas Artes, ou seja, era mais uma escola, era mais uma formação, só que essa justamente financiada pelo governo federal, mas funcionando aqui na Bahia. Logo em seguida, foi transferida para o Largo dos Aflitos, em um prédio cedido pelo Ministério da Guerra ao Ministério da Agricultura, pois nesta época a educação profissional estava subordinada a este ministério. Esta escola ficou conhecida pelo nome de Escola do Mingau, pois o mingau era uma das bases da alimentação oferecida aos alunos. Ali aquela escola, como eu já disse, foi uma escola padrão.
exclusivamente para os garotos da classe pobre, da classe desprotegida, menos que a família não tinha nem o que comer de noite, de dia. Ia para ali, chegava ali, tomava o café de manhã cedo, meio-dia tinha o feijão para comer e coisa e tal. Brincava e coisa e tal. Aprendia a ler, aprendia seu ofício, saía para casa satisfeito. O ministro da Agricultura, o baiano Miguel Calmon, reconhece a necessidade de uma sede própria para a Escola de Aprendizes e Artífices. E no centenário da independência da Bahia, em 2 de julho de 1923, no governo de J.J. Seabra, foi lançada a pedra fundamental do prédio novo, no bairro do Barbalho. Mas a escola só foi transferida para o novo prédio em 1926, durante a gestão do governador Góes Calmon e do diretor, o engenheiro Licério Schreiner. É o início de uma nova fase com instalações apropriadas e aquisição de ferramentas e máquinas. Góes Calmon, ele sucedeu a Seabra e ele pegou um jovem, absolutamente jovem, que era de Caetité, Anísio Teixeira, que se juntou, procurando saber e se atualizar nas coisas de educação, se juntou a um grupo de educadores que formaram o Manifesto dos Pioneiros da Educação, que foi apresentado em 1932, etc., e que tinham ideias sobre uma escola nova, não centrada no professor, na disciplina, no rigorismo, mas sim centrada no aluno, na atividade, na aprendizagem de acordo com a capacidade de aprendizagem do aluno, etc. Quando o aluno ia para lá, ele escolhia a profissão dele, a ideia dele. Ele quer, eu quero ser mecânico. Aí, se tinha vaga na mecânica, ele ia para a mecânica. Se não tinha, eu quando entrei, eu queria ir para a mecânica, né? Aquele negócio do menino via os mecânicos andando na rua com a roupa melada, e olha, o menino tinha aquele negócio de querer andar de carro, coisa e tal. Aí eu queria a mecânica, mas não tinha. Eu fui para a alfaiataria. Eu trabalho desde quando saí do colégio, desde os 15 anos eu trabalho. Eu saí e vim trabalhar no comércio, com um ajudante de alfaiate e fiquei nisso aí. Pronto. Só não fiquei rico, né? Mas eu tenho o prazer de trabalhar. Durante a gestão de Licério Schreiner, que segue até 1934, vale citar 2 fatos de relevância nacional que provocaram melhorias significativas no ensino brasileiro. Getúlio Vargas e o seu diretor de educação, ele criou o Ministério da Educação e criou o Ministério do Trabalho. 2 ministérios muito importantes que deram uma nova feição ao Brasil. O Ministério do Trabalho valorizando o trabalhador. Trabalhadores do Brasil, eu vos dirijo minha palavra nesse momento nacional. Em 1934, data dos 25 anos, a escola possuía 450 alunos e as seguintes seções e oficinas. Na seção de artes gráficas, oficinas de tipografia, de pautação, de encadernação e fototécnica. Na seção de trabalhos de madeira, oficinas de marcenaria, de carpintaria e de vimaria. Na seção de trabalhos de metal, oficinas de mecânica, de fundição e de serralheria. E nas seções independentes, oficina de sapataria, oficina de artes decorativas e oficina de alfaiataria. Na porta da escola, a porta principal, nesta aqui, ó. Essa é de 1946. Alba Misa, ela era filha do cônsul da Itália. Porque na escola havia um curso de fotografia. O curso de desenho era bom, eles eram muito dedicados. Era nesta sala que nós trabalhávamos todo dia. Estou eu, Alba, Valfredo. Agora o número. Esse é Ciríaco, Benedito, meu querido amigo, Moisés. Esse daqui eu não me lembro mais o nome. Mas repare, todos engravatados, ó. Todos engravatados.
Em 1942, assume a direção outro engenheiro, o Dr. Erickson Jaciobá Cavalcante, e durante o período de sua administração, que durou 10 anos, ocorreram muitas mudanças, a começar pelo nome da instituição, agora batizada de Escola Técnica de Salvador. O novo diretor era o Dr. Erickson Cavalcante. Ele era engenheiro civil, pedagogo, um homem muito sério, muito honesto, muito idealista também em relação à educação. Então ele deu um novo ritmo, um novo feitio à escola, dando valor principalmente ao alunado, que era muito desprestigiado, porque era um alunado que vinha das classes mais simples da sociedade. Então fundou-se este jornalzinho, O Aprendiz. E Joana Angélica, que era bibliotecária e professora também, se entusiasmou e tomou muito à frente o jornalzinho. Olha, o jornalzinho da escola, O Aprendiz, foi uma criação da professora Joana Angélica. Ela teve a ideia de criar o jornal, fundou o jornal e ela selecionou assim os alunos que tinham mais oportunidade para escrever e confeccionar o jornal. E eu fui um daqueles colaboradores permanentes. Eu parece que participei de todos os números em que o jornal foi editado. E nesses números eu falava sempre sobre os assuntos da própria escola. Eles se sentiam muito valorizados quando viam o nome deles sair assinando artigos nos jornais. Eu dava os temas a eles, dava uma espécie de roteiro para eles escreverem e eles seguiam aquilo e faziam artigos muito simples, mas corretos. A implantação da Petrobras em terras baianas revolucionou a área de educação profissional com a necessidade urgente e crescente de mão de obra especializada. Motivado pela implantação da Petrobras, que levou a escola a aumentar a sua população escolar. E esse prédio já não atendia essas prerrogativas desse aumento de população escolar. Então, a escola fez um novo projeto, e desse projeto novo fez novas oficinas, novos pavilhões e ampliou a escola. Durante o mandato de quase 9 anos do professor José Macedo, foram construídos novos pavilhões, a caixa d'água e a subestação. Na área do ensino, foram extintos alguns cursos e oferecidos outros. E, em setembro de 1961, foi criado o primeiro Conselho de Representantes da escola. Bem, na gestão de Walter Porto, a escola já começava a ter projetos novos e uma das coisas destacantes foi ele construir o prédio novo central da escola, o prédio hoje principal. E foi na gestão de Walter Porto esta construção. Com o golpe de 64, o país passa por uma grave transformação em todas as áreas. As escolas técnicas foram qualificadas de federais e passaram a ter a denominação do respectivo estado, Escola Técnica Federal da Bahia. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil.
Eu acho até que a ditadura e a repressão civil e militar, porque foi uma ditadura civil e militar, ela até que nos ajudou a estarmos unidos, porque nós tínhamos um inimigo comum. Existe até um texto de Sartre que diz que possivelmente a época em que os franceses mais se uniram foi na época da invasão alemã. A República do Silêncio de Sartre, nós vivíamos um pouco essa República do Silêncio. Agora, sem dúvida alguma, foi muito ruim e muito difícil conviver com a censura. Foi nos idos 60, 62 a 65 que eu estive na escola, e eu tenho até hoje minha carteirinha, né? Você vê que está aqui. Essa é do terceiro ano, 1964, em plena Revolução. Então, eu vivi, inclusive, o período estudantil da efervescência da Revolução, mas já com alguma responsabilidade. Nos anos 70, a Escola Técnica Federal da Bahia passa por grandes mudanças na sua estrutura pedagógica, e essas mudanças estão diretamente relacionadas com o desenvolvimento industrial baiano. A Bahia vivia uma época de expansão industrial, com o Centro Social de Iratu recebendo as empresas, né? E a implantação do polo de Camaçari, do polo petroquímico de Camaçari. A Escola Técnica participou de um grande projeto que foi realizado em convênio com a Escola Técnica e o polo, e com isso recebeu recursos para triplicar o número de alunos existentes. É também deste período a Lei 5692, de Diretrizes e Bases do Ensino de Primeiro e Segundo Graus. Mas a grande inovação é a transformação do ensino de segundo grau em todo o sistema, obrigatoriamente em profissionalizante. Então, todas as escolas de segundo grau se tornaram técnicas por decreto. Porque essa lei estabelecia, a Lei 5692, estabelecia que todas as escolas tinham que dar uma formação profissional. E aí, então, foi no momento em que eu chegava na escola. Isso fez com que também o mercado de trabalho, que estava naquele momento, e foi por conta disso que essa lei surgiu, para poder equacionar o mercado de trabalho, para poder dar suporte a um mercado, dar suporte a um desenvolvimento industrial que se firmava naquele momento muito fortemente. Nós chegamos na escola nessa época, e nessa mesma época o Brasil buscava várias formas de equipar as escolas. A Escola Técnica possuía em 1973 1.422 alunos, e no ano seguinte muitos cursos foram criados para atender à grande procura. Eu estou vendo a cena, assim, novembro de 1973. Acho que eu estou vendo minhas amigas Thelma e Aurina passando, Edinaldo. Eu me emociono muito quando lembro de minha escola. Eu acho que eu nunca encontrei um local com tanta poesia. E é talvez um paradoxo isso, você imaginar que uma escola técnica, onde se tem o tecnicismo, foi onde eu achei mais poesia na minha vida. Era uma época que tinha muito pouca mulher era contada de dedo. Para ter uma ideia, em eletrotécnica tinham 3. Uma que foi da turma dos meus professores, foi Bruni, Duplá e outros. E eu e a Aurina, uma turma eram 2 turmas de eletrotécnica, que depois ficou uma só, e só tinha essas 2 mulheres. E foi maravilhoso. Havia uma efervescência cultural muito grande na nossa escola. Os meninos politizados, e olha que não tinha internet, era jornal, era imprensa falada e escrita, e obras literárias. Os meninos liam, intelectualizados, alunos brilhantes. Em 1974, toma posse no cargo de diretor o engenheiro Rui Santos Filho, escolhido através de uma lista tríplice. Na gestão do professor Rui Santos Filho, ele fez muitas obras de recuperação nas oficinas. Fez também o ginásio de esportes. Na nossa época, nós formávamos técnicos, mas também a escola tinha muita preocupação na formação cidadã. As coisas da atividade, a época fervia a política,
O nosso diretor da escola técnica não era uma figura muito fácil, né? Linha dura, o velho Rui Santos, mas a escola tinha um corpo de professores maravilhoso. Então era um ambiente sensacional, né? E a gente se inteirou na escola técnica de muita coisa que formou, inclusive, o meu caráter de cidadania. Em 1976, é criado o Centro de Educação Tecnológica da Bahia, o CENTEC, que se instala provisoriamente no bairro de Monte Serrat e que vai oferecer cursos de nível superior de curta duração. A minha impressão é que o CENTEC é uma ideia derivada do pensamento de Darcy Ribeiro. Só que Darcy